Se a gente pode dizer que esquerdistas têm algum talento, é o de rejeitar a realidade que está ali diante da cara deles. E aí, pessoal, beleza? Aconteceu essa semana algo curioso na Arábia Saudita. Uma moça, que não foi identificada até o momento, colocou na internet, acredito que no Snapchat, comendo cabelo, um vídeo dela mesma andando por uma cidade lá, usando uma camiseta que mostrava um pouco da barriga e uma saia curta, talvez não tão curta para os nossos padrões brasileiros, mas definitivamente para os padrões árabes. Ela estava praticamente andando nua no meio da rua. Esse aqui é o vídeo. Como você pode ver, ela tá usando algo até, pelo menos novamente, nos nossos padrões ocidentais brasileiros, é algo até bem modesto. Bom, a polícia na Arábia Saudita discorda e a moça eles passaram os últimos dias vasculhando a internet, tentando achar a identidade dessa moça, e a moça foi identificada e foi presa. Pra você ter uma noção da opressão que essa galera sofre, né, ou pelo menos as pessoas que não aderem aos códigos islâmicos de acordo com a interpretação lá do reinado da Arábia Saudita, existe uma força-tarefa especial, uma polícia religiosa que basicamente implementa essas regras de convívio de acordo com a interpretação islâmica lá deles, que não é muito diferente da maioria dos outros países islâmicos. É por isso que roupas como a que essa moça usou não são exatamente comuns em locais de maioria islâmica, de governos islâmicos. O vídeo causou um mega rebuliço nas redes sociais árabes e a maioria esmagadora das pessoas comentando sobre o caso eram contra a moça, falavam que é um absurdo, tinha gente falando que ela tinha que ser morta por causa desse afronta ao código religioso que é imposto a eles. Eu diria até por lavagem cerebral, porque eu acho que ninguém... Eu não consigo imaginar que alguém consegue realmente pensar de forma sã que alguém merece ser punido, merece algum tipo de represália simplesmente porque ela tá andando com uma saia e uma camiseta que mostra um pouco da barriga. Me parece um absurdo completo. E eu sei que, novamente, como eu falei, né, no começo, os esquerdistas eles vão dizer que você não pode julgar a cultura deles, você não pode julgar a nossa cultura como sendo superior e essa cultura retrógrada e abusiva e opressiva como sendo inferior. Sei lá por quê. Então, não sei com quem eles estão com medo de ofender, dizendo que a nossa cultura é mais tolerante, dá mais liberdade a minorias e mulheres. E... cara, eu não sei como é que esquerdista consegue viver com essa dissonância cognitiva, porque por um lado eles falam que a nossa cultura é absurdamente retrógrada. Eu já li isso de feministas e ativistas de internet, de toda essa galera, que a nossa cultura brasileira, a gente promove a cultura do estupro, que nós somos opressores e que as mulheres não têm os mesmos direitos dos homens, o que é uma grandíssima mentira e pra você comparar, pra você entender o que não é ter o mesmo direito, na Arábia Saudita a mulher não pode dirigir um carro, a mulher não pode estar sozinha no mesmo ambiente com um homem que não seja da sua família, e apenas recentemente mulheres tiveram o direito de ter aulas de educação física e elas não podem usar os mesmos vestimentos que os homens usam, que são um pouco mais confortáveis e melhor para dissipação de calor do corpo e tal. Elas não podem usar as mesmas roupas que os homens usam. Então, se você quer falar de uma cultura que realmente oprime, que escraviza as mulheres basicamente, que trata as mulheres como propriedade dos maridos ou dos pais, é absurdo, é absurdo. Por algum motivo, a esquerda vive essa dissonância cognitiva em que, ao mesmo tempo, fala-se que a nossa cultura é opressora pra caralho porque um personagem de videogame aparece com um decote muito grande. E aí essa cultura é a cultura de violência, de estupro, de misoginia e o caralho. Mas, ao mesmo tempo, não se podem criticar culturas porque eles têm outros valores morais e você está sendo... algumas pessoas dizem que você está sendo xenofóbico se você disser que é um absurdo que uma mulher foi presa pelo crime de andar de saia. A mulher não pode tirar um passaporte pra viajar, mano. Se ela não tiver autorização do marido ou de algum outro figura de autoridade masculina, como o pai, né? A mulher não pode viajar para fora do país, e eles acham isso correto, e eles ensinam isso para a população, e a população aceita isso. Como eu falei, isso para mim é um modo de lavagem cerebral, eles acham isso moralmente correto, e se eu criticar isso, eu que sou o filho da puta, eu que tô errado. Eu que tô errado. Mas aí se aparece, sei lá, eu jogo Magic, aí tem uma personagem lá no Magic, numa imagem, a arte da carta de Magic, tem tipo 3 polegadas no negócio. Se aparece uma garota com um vestido um pouco mais provocativo na porra de uma carta de Magic, aí não, aí tá sendo um desrespeito contra o direito das mulheres.
eu não consigo, ou um ou outro, na minha cabeça, talvez eu seja muito burro, mas na minha cabeça ou é um ou é outro. Ou você realmente se importa com esse tipo de agressão contra a mulher em todas as esferas, ou você critica apenas onde é conveniente. Porque na minha concepção, uma cultura que prende uma mulher por ela estar andando de saia, ela botou um vídeo na internet andando de saia, ela não tem nem essa liberdade, ela foi caçada pela polícia a religiosa lá do país como uma criminosa, de fato ela é de acordo com as leis do país, mas aí se aparece uma moça, se tem uma propaganda de cerveja e a mulher anda de biquíni, aí isso que é ofensivo, isso que é um absurdo, isso que é escroto pra caralho. Eu sou burro, eu tô envelhecendo e ficando cada vez mais burro, é isso? Ou essa noção de relativista de valores dessa galera da esquerda, e eu sei que eu tô generalizando, é impossível você discutir alguma coisa num espaço tão pequeno aqui como um vídeo de 10 minutos no YouTube e não acabar usando generalizações, porque são atalhos semânticos que a gente usa pra chegar num certo ponto. De forma geral, a esquerda, eu sei que talvez você vai ser o cara que vai comentar aí nos comentários, ah não, eu sou de esquerda, eu sou super contra isso, eu entendo, eu sei que existem alguns de vocês, mas de forma geral, a esquerda cara, teve um tempo atrás o maior rebuliço, porque no Overwatch, no joguinho lá, tem a Tracer, que é uma das personagens, uma das vitórias, das poses de vitória dela, ela fazia uma pose que alguns acharam que ela tá empinando muita bunda, porque ela tá com a calça colada e aparece a bunda, e aí foi aquele, nossa, como é que pode isso é um absurdo, e o caralho, não sei o que. Me parece que a esquerda tem uma tendência de proteger mais mulheres fictícias do que mulheres de verdade. Eu não consigo entender isso. Como rolou aquele negócio lá do Lula há um tempo atrás, ano passado, retrasado, me corrija se estiver errado, mas ele tinha falado, apareceu uma conversa que ele tinha tido, e ele falou assim, cadê as mulheres de grelo duro pelo nosso país? E aí, se você fala qualquer coisa que de alguma forma remeta à sexualidade da mulher, e você não for dessa inclinação política, os caras, qualquer coisa que for falada é visto como uma agressão misógina do caralho. Beleza, vamos supor que seja, tá? Talvez seja. Mas aí quando o cara que é da orientação política delas fala algo como isso, que eu achei uma parada extremamente não parece o tipo de coisa que um presidente, um ex-presidente no caso, falaria. Não é o tipo de coisa com decoro em relação às mulheres. E aí, os caras estavam fazendo tanta defesa pro cara que chegaram ao absurdo de falar que dizer que mulher de grelo duro é uma expressão nordestina que significa mulher forte. Primeiro que eu nunca ouvi falar essa expressão, você googleava essa palavra, esse termo grelo duro por alguma coisa, com aspas, pra ficar a busca ficar mais específica, e você não achava nada. As únicas citações que você encontra são pessoas justificando o que o Lula teria falado. Aqui o exemplo prático, como você pode ver aqui nessa pesquisa, você bota grelo duro Lula, você vê que as notícias dessa conversa gravada saíram ali do meio pro final de março, tá ali, 18 de março, 22 de março, 17 de março, 17 de março, são as datas que aparecem em notícias falando sobre essa gafe, nessa conversa que o Lula, nessa conversa em que o Lula teria perguntado onde que estão as mulheres de grelo duro pelo partido. Quando você procura grelo duro sem o Lula, você bota lá grelo duro entre aspas e você coloca menos Lula para que apareçam artigos que não citam o Lula, ou seja, vai filtrar artigos sobre as matérias falando disso. Você encontra artigos de dicionários que estão definindo essa expressão e todas elas, pode perceber, são de depois do dia em que saiu essa conversa. Ou seja, isso aqui no dicionário informal é um regionalismo do estado de Pernambuco. Por que essa definição só existia depois que a conversa veio à tona? É disso que eu tô falando. Quanto mais eu vejo o que a esquerda faz e fala, o que parece mais... o que é mais frequente é que eles não têm uma bússola moral que aponta numa certa mentalidade, numa certa direção, vamos fazer assim, esses são os nossos valores, é isso que a gente defende, isso aqui é o que é certo. Porque muda. Dependendo da situação, parece mudar de acordo com o que é conveniente. Apareceu uma moça de mini saia no videogame, uma mulher fictícia, por algum motivo isso é sexualização, como se existisse algo inerente errado com como existir como um ser sexual, como se isso fosse uma parada completamente grotesca, que pessoas são atraídas por certos atributos físicos que refletem sexualidade. Como se isso fosse uma coisa de outro mundo, como se isso fosse um absurdo, que é algo que está programado no DNA de literalmente todos os seres vivos, que é sentir a atração física por outro membro da espécie. Isso é absurdo, é completamente absurdo. É um crime contra a humanidade.
Tem que atualizar esse jogo aí pra tirar essa mina aí que tá com um doquete muito grande, a saia tá muito curta, a bunda tá parecendo... Tira isso aí, não podemos tolerar um negócio desse. Já uma cultura que escraviza mulheres, que promove a mutilação genital de mulheres, que torna as mulheres basicamente propriedades dos maridos ou dos pais. As mulheres não podem dirigir, não podem viajar para fora do país sem autorização, não podem se vestir com liberdade, não podem praticar liberdade de culto, porque na maioria desses países existe uma punição, às vezes punição com a vida, pena de morte para a pessoa que abandona o Islã. A mulher foi presa porque tá andando de mini saia. Não se pode criticar isso. Criticar o joguinho? De boa. Eu não entendo. Cara, eu não entendo. Eu simplesmente não entendo. Parece que o importante não é realmente propagar essa ideia de liberdade, de emancipação feminina, de direitos iguais. Me parece que o importante de fato não é isso. É simplesmente problematizar. É problematizar. Eu não costumo ver as feministas que eu acompanho, que eu sigo, porque eu sigo algumas garotas que são feministas. Eu gosto de ver os dois pontos. Às vezes elas estão... Eu tenho um certo pensamento, elas dão um contraponto. Eu falei, porra, eu realmente não tinha pensado por esse lado. Isso é uma visão que eu não tenho, talvez por eu ser homem, branco, heterossexual, cisgênero, sei lá qual é a outra palavra que você usa para descrever a minha identidade, que você, na sua cabeça, é um demérito. Mas eu acompanho, às vezes elas dão um certo ponto. Eu falei, porra, realmente não tinha pensado nisso. Né? Uma amiga minha, Lívia, de São Paulo... Oi, Lívia, acho que ela nem assiste meu canal, mas ela dá uns pontos às vezes que eu realmente, puta, eu não tinha pensado nisso. Isso faz bastante sentido e eu simplesmente, tipo, não tenho o que falar porque esse é um bom ponto. Mas, por outro lado, a galera que segue essa cartilha, muito frequentemente, eles não parecem estar com as prioridades muito bem equilibradas. Porque se você se revolta com um jogo, ou com uma letra de uma música, ou com uma propaganda, mas você sabe que tem uma cultura que literalmente arranca os clítoris, ou clitóris, não sei como é que se pronuncia essa palavra, de garotas, para que elas não possam sentir prazer sexual, porque isso vai torná-las mais dóceis e vai ser mais fácil para que a família e o marido as controlem no futuro. E você é contra criticar essa cultura, você tem que repensar os seus valores morais. Você precisa de uma bússola moral, a sua tá completamente... não tá servindo. Mas eu sei, coloquei nos comentários o que você acha dessa parada, vou colocar o link da matéria, que eu sempre esqueço de botar o link na porra da descrição, me cobrem aí que depois de, tipo, 2 horas depois que o vídeo for pro ar eu coloco o link. Mas é isso, cara, que absurdo, mano, que absurdo. Eu espero que a mina aí fique de boa, puta, mano, que merda. Foda que a Arábia Saudita, mano, os caras não tão nem aí. A propósito, tem um ponto paralelo a isso tudo, antes que eu finalize o vídeo. Existe a suspeita de que essa moça, na verdade, não seja natural da Arábia Saudita, ela estava lá visitando, então por isso talvez por ignorância, que eu acho que é difícil ser o caso, ou por simplesmente achar que porque ela é de fora ela pode fazer isso, agir contra as regras de vestimenta lá do país. Algumas pessoas estão usando isso para argumentar assim, cara, se ela tá no país dos outros, ela tem que seguir as regras de lá, então ela não devia ter que estar andando assim. E eu concordo em partes. O meu lado pragmático diz que, de fato, para evitar confusão, não porque é moralmente correto, mas para evitar confusão, se tá no país dos outros, você tem que obedecer as regras de lá. Eu, como um imigrante, eu sou um cidadão brasileiro, mas eu também sou cidadão canadense. Eu me sinto assim quando eu viajo, tanto que estando aqui no Canadá, por mais que eu seja legalmente um cidadão canadense, eu me sinto na terra alheia, na terra dos outros, então eu tento me comportar de acordo com as leis daqui. E quando eu vou pro Brasil, por mais que eu tenha nascido no Brasil, eu também tô representando um outro país. Eu sou um cidadão ao mesmo tempo de outro país. E é foda que toda vez que eu falo isso, tem um espertinho que acha que sabe mais de imigração do que o cara que é cidadão duplo e vem falar, nossa, isso, na Constituição de não sei da quanto, quando você se torna cidadão de outro lugar, você pede a cidadania brasileira, o que não enche o meu saco comentando isso, porque eu já falei com a porra dos cônsuls daqui do Canadá, e eu já falei com eles sobre isso, e não existe isso. Você só pede a cidadania brasileira quando você pede especificamente por isso. Eu tinha que... Desculpa aí enfim. É porque toda vida que eu falo que eu sou cidadão duplo, os caras... Parece que algumas pessoas acham que não existe dupla cidadania para brasileiros. Porque por causa desse trecho na Constituição que fala sobre dupla cidadania, e tem uma paradinha lá que fala assim, eles nunca lêem essa parte, tem uma parte lá que fala assim, em casos em que o país onde você se tornou cidadão não reconheça a sua cidadania original, que é no caso a brasileira, você perde a cidadania brasileira, mas isso é um mecanismo que na prática não existe. Mesmo que o país não reconheça, você não perde, o seu passaporte não evapora do nada, entendeu? Sua certidão de nascimento não desaparece, que nem na foto lá do De Volta para o Futuro. Simplesmente do nada. Eu sei que não tem nada a ver com o assunto do vídeo, mas eu precisava mencionar isso aqui só pra não me encher o saco. Eu não quero ter que explicar isso nos comentários de que inevitavelmente vão ter. Mas é isso, gente. Vou ficando por aqui. Me diga o que você achou dessa parada. Eu sei que a maioria do pessoal que me segue é mais voltado pra direita.
Mas eu sei que tem algumas pessoas de esquerda também que me seguem, porque eu sempre recebo comentários: nossa, Isinobre, eu sou de esquerda, estou muito decepcionado com você se tornando um coxinha reacionário do caralho. Tinha gente falando isso da última vez que eu fui pro Brasil, que eu fui pra São Paulo, né? Aparentemente São Paulo é a meca da direita coxinha reacionária no Brasil. Então quando eu voltei de São Paulo, o pessoal tava assim: nossa, por isso que você tá assim. E é foda porque eu gravei um vídeo com o PC Siqueira e eu tirei uma foto, a gente apareceu junto no Instagram, e me falaram o contrário, também falaram assim: nossa, o Luiz agora tá todo esquerdinha, até por causa tava lá andando com o PC Siqueira. Vai entender, vocês são tudo doido, mano, vocês são tudo doido. E é isso aí, gente, até a próxima. Eu acho que eu descobri o checkmate pra fazer o pessoal da esquerda se importar de fato com mulheres que são de fato oprimidas, que sofrem real misoginia, que de fato não têm os mesmos direitos legais, direitos básicos, elas não têm os mesmos direitos que homens. Vamos fazer o seguinte, a gente faz um jogo e a gente coloca mulheres apanhando de homens porque ela falou com um homem que não é da família, elas não tendo o mesmo acesso a áreas do jogo porque ela é mulher, não podendo dirigir, não podendo trocar. O personagem, você cria um personagem homem no jogo, aí você tem várias opções de investimento, você cria personagem feminina, só tem uma opção. Você faz isso tudo para as feministas ficarem revoltadas, aí você fala: a propósito, o jogo se passa na Arábia Saudita, esse é o cenário do jogo. E a gente vê se elas conseguem criticar a parada ou se elas, não posso falar nada porque o jogo tá representando a cultura, eu não posso criticar aquela cultura, aí vamos ver. Até a ideia para os desenvolvedores de jogos, vamos fazer isso aí.